Essa aula, vamos colocar nesses termos, é uma aula que visa debater os temas relacionados à semiologia, semiótica, semântica, dentro do campo da museologia, mas eu optei por fazer uma aula assim, um pouco mais introdutória, no sentido de retomar algumas questões que são, ou que eu considero importantes para qualquer outra discussão desse campo de conhecimento, da semiótica, da semiologia, da semântica, para o outro campo de conhecimento que é a museologia. Então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu acho que a semiótica, a semiologia e a semântica, mais do que campos de conhecimento, elas expressam uma visão de mundo. Uma visão de mundo que permeia a relação da gente com as coisas e da gente entre a gente. Por quê? Porque especialmente a semiótica, especialmente depois dos estudos do Peirce, ele destaca com muita força, e a gente vai voltar a isso mais à frente, que os signos são representações do mundo, os signos não são o mundo. Então, quando eu falo sobre esse mundo, eu não estou dizendo o mundo, eu estou dizendo acerca da minha representação e da minha visão de mundo. Se a gente compreende isso, e se a gente compreende que a nossa visão de mundo não é o mundo, a gente consegue ser mais permeável à visão do mundo ou à visão de mundo das outras pessoas. A gente consegue dialogar com os outros. E não partir do princípio de que o que a gente fala sobre o mundo é a verdade. Cada um tem uma visão de mundo. Então, para mim, quando eu entrei em contato com a semiótica, com a semiologia, por questões de necessidades acadêmicas, basicamente para minha dissertação de mestrado, a semiótica não virou só um referencial teórico que estava no meu trabalho. Ela, na verdade, me ajudou muito a compreender o meu lugar no mundo, a compreender o outro, a aprender as relações da gente com o outro, com o mundo. Então, para mim, a semiótica, a semiologia foram divisores de água, em vários sentidos, mas especialmente nesse sentido, que faz com que a gente entenda que os homens são um diálogo. Eles podem escutar uns aos outros, podem ter abertura para aprender o mundo do outro, já que a verdade sobre o mundo não está posta, não está dita. Enfim, dito isso, dada essa introdução, uma outra discussão que eu acho também muito importante que a gente tenha é porque a semiótica e a semiologia viraram assim também um outro campo de disputa, há um processo de desqualificação tanto de um campo em relação ao outro, então tem as torcidas, de quem é a favor da semiologia, de quem é a favor da semiótica. E por isso eu trouxe esse pequeno texto de um brasileiro que se debruça sobre as questões da linguística e que eu gosto muito do que ele fala, não se adere ao discurso científico pela fé, mas pelo conhecimento. Então, assim, é igual o pessoal que torce pelos softwares da Apple ou da Adobe, por exemplo, na edição de filmes. Tem gente que é pro Premiere, tem gente que é pro Final Cut, cada um na sua torcida. Então, assim, não se trata disso, não se trata de conhecimento. Como a ciência não chega à verdade, progride sempre, é sempre mutável. Isso também é um dos pressupostos da ciência, A ciência ela é falível. E por isso a gente está aqui numa universidade, porque os conhecimentos vão sendo sempre superados por novos conhecimentos. Porque a ciência não produz verdades, ela produz conhecimento sobre um determinado objeto, naquele momento, com aquele aporte teórico, Ao afirmar que muitas vezes se tem uma concepção religiosa da ciência, estamos dizendo que há frequentemente uma mitificação, que não deixa de ser uma mistificação de certas teorias, levando a crer que elas são a verdade, enquanto outras são o erro e por isso merecem ser anatemizadas. Criticam-se teorias por elas não explicarem o que elas não se propuseram a explicar. E no campo da semiologia e da semiótica isso é muito forte. Há uma torcida muito grande pelo Peirce
e às vezes uma desqualificação do que a semiologia e o Saussure fizeram. Mas eles não se pretendiam fazer aquilo que o Peirce fez, assim como o Peirce não se pretendia estudar aquilo que o Saussure fazia. Então, assim, cada um com seu objetivo de pesquisa e não uma cobrança, né, em relação ao que cada um fez. Ora, batemos-nos fortemente contra isso, é preciso que o aluno saiba que a contradição é inerente ao fazer científico. O outro autor também que eu trago para refletir um pouco sobre essa questão da ciência e da falibilidade da ciência é o Edgar Morin, e ele sinaliza ali, né, cada disciplina pretende primeiro fazer reconhecer sua soberania territorial e desse modo confirmar as fronteiras, em vez de desmoroná-las, que deveria ser o nosso objetivo na ciência, né? Mesmo que algumas trocas incipientes se efetivem, é preciso ir mais longe. Né? E eu acho que essa percepção da ciência, ela então se encaixa muito bem na museologia, né? Porque a museologia realmente ela precisa, como todo o campo de conhecimento, dessa inter-relação com os outros campos. Bom, essa discussão da língua, da linguagem, ela foi alvo de intensos debates no século XIX. Por quê? Porque até então se tinha uma ideia de que a língua e a linguagem eram aspectos naturais do ser humano. Ninguém se preocupava com isso, né? Era natural as pessoas falarem. No século XIX, com todos os avanços científicos e especialmente com os trabalhos do Darwin, da teoria do evolucionismo, que sinalizavam que nós tínhamos parentescos com os primatas, nós éramos primatas, tínhamos uma série de parentesco com eles. Isso desencadeou reflexos em todos os campos científicos e a linguagem não foi diferente disso. É no século XIX que a gente tem os primeiros cientistas que vão se debruçar sobre essa questão. O primeiro que eu trago aqui, que não é exatamente nenhum dos nossos pensadores que vão ser objeto da nossa reflexão hoje, é o Michel Breal. Ele publicou as suas reflexões no final do século XIX, mas ele já vinha trabalhando sobre a questão da língua enquanto um elemento convencional e não natural desde o início dos estudos dele, né? Nesse contexto, ele vai publicar esse livro, né, Ensaios de Semântica, porque na verdade ele vai estar construindo a sua reflexão numa certa oposição aos filólogos, né? Que eram também pensadores que se debruçavam sobre a linguagem, mas numa perspectiva mais de crítica da linguagem, e não numa perspectiva de tentar entender como a linguagem se manifesta nos seres humanos. Então, o Michel Breal ele foi um desses primeiros cientistas sinalizando que a linguagem não era um dado natural nos seres humanos, mas algo que vinha desse universo simbólico e por meio desse universo simbólico a gente deveria tentar compreender essa linguagem. Um outro intelectual que vai também contribuir muito para os avanços dessa questão da linguística, da linguagem, é o filósofo Wittgenstein, né? O Wittgenstein vai colocar a linguagem no campo da filosofia e vai desenvolver uma série de estudos e reflexões sobre linguagem e filosofia, que, claro, vão ter uma interface com esses dois intelectuais sobre os quais a gente vai se debruçar mais detidamente, né? O primeiro deles é o Peirce e depois o Saussure. Eu fiz essa apresentação numa dimensão cronológica, tá? Como os estudos do Peirce, eles antecedem aos estudos do Saussure, eu optei por colocá-lo aqui, né? E aí o Peirce, ele é considerado o pai da semiótica. É muito interessante observar isso porque, apesar dos estudos do Michel Breal, apesar dos estudos do Wittgenstein,
O Peirce, talvez por ser norte-americano, eu não sei exatamente dizer porquê, mas ele nunca restringiu os seus estudos à questão da linguagem, a linguagem verbal. Eu tenho para mim que o fato dele ser uma pessoa muito inserida no campo da lógica e das matemáticas, ele desenvolveu as reflexões sobre a semiótica muito vinculado a essa construção de representações sobre o mundo real, porque a lógica nada mais é do que isso, né? A lógica é considerada nos campos de conhecimento de maior abstração, porque na verdade ela só trabalha com representações. É muito comum a gente inserir o Peirce na sua família. O pai do Peirce era um professor muito importante em universidades nos Estados Unidos. A casa dele, né, o ambiente onde ele cresceu era um ambiente intelectual por excelência, e o Peirce desde cedo desenvolveu esse olhar sobre a representação do mundo. É impressionante a quantidade de textos, a quantidade de livros, a quantidade de reflexões registradas que o Peirce tem, que foram publicadas durante a vida e pós-mortem. Então, assim, há uma infinidade de textos sobre os quais vocês podem se debruçar. Não vou mentir, são textos difíceis, mas a gente começa devagarzinho sempre. Inclusive, eu faço uma sugestão, pelo menos assim, eu, durante toda a minha vida acadêmica, quando eu encontrava assim, pedreiras pela frente, eu nunca me debrucei direto sobre os textos, eu sempre peguei comentaristas, né, que me ajudavam a entender os textos. Então, assim, no caso do Brasil, a gente tem, pelo menos eu considero, né, dois professores que são assim muito generosos, né, porque eles assim pegaram a obra do Peirce e esmiuçaram, destrincharam. Uma é bem conhecida, a Lúcia Santaella, lá de São Paulo. Ela tem um livrinho daquela coleção Primeiros Passos, o que é semiótica, que é muito bom. E um outro professor que eu não sei porque é menos conhecido, porque eu acho ele tão bom quanto a Lúcia Santaella, que é o professor Júlio Pinto, lá de Minas Gerais. Ele inclusive fez um glossário sobre semiótica. Ele também é um desses professores super generosos que ajuda a gente aí a trabalhar com as ideias do Peirce. Então, assim, retomando essa questão da lógica, né, do Peirce enquanto matemático, o que ele fez ao iniciar as suas reflexões sobre a semiótica é entender o mundo como representação. O mundo, ele não nos chega senão por representações do mundo. Tudo que nos chega por meio dos sentidos, nos chega por meio de representações do mundo. E a essas representações do mundo, o Peirce deu o nome de signo. Por isso a palavra semiótica, semi em grego é signo, é representação. Então, semiótica é o estudo das representações, é o estudo dos signos do mundo. E aí, o homem, ele, ao longo da sua existência, ele vai desenvolver o pensamento e a linguagem, que são as maneiras por meio das quais os homens falam sobre essa interpretação do mundo. Eu acho interessante porque muitos intelectuais dialogavam sobre esses mesmos temas à época. Não foi diferente com Freud, por exemplo, né? Ele estava lidando também com representações do mundo. Um outro autor que não é muito, não se aproxima muito do campo da semiótica, mas que para mim tem uma importância impressionante no campo da semiótica, é o Piaget. Porque o Piaget, ao longo do início do século XX, com os estudos que ele fez acerca da gênese do conhecimento, ele vai falar isso de maneira muito clara. O Piaget trabalha com 3 conceitos: assimilação, acomodação, equilibração. E esse primeiro conceito de assimilação, ele vai usar exatamente o que o Peirce usa, né? Ele vai falar sobre a linguagem como essa mediação do mundo. Assimilar para o Piaget é interpretar o mundo. E para o Piaget isso é absolutamente individual. E aí eu volto à minha primeira fala inicial, né? A semiótica mostra para a gente que cada um tem uma visão de mundo.
e que a gente não tem a verdade sobre esse mundo. É uma interpretação que a gente faz sobre o mundo. E aí, considerando isso, né, o Peirce vai se debruçar sobre linguagens. Ele não vai ser um pensador que vai se debruçar sobre exclusivamente a linguagem verbal, mas também sobre a linguagem verbal, mas não exclusivamente sobre ela. Então, para o Peirce, a linguagem, qualquer que seja ela, é um sistema de signos, ou seja, de representações, que se destina ao estabelecimento de vínculos a partir da troca de informações sobre o mundo, né? Então, a definição que o Peirce dá para a questão da linguagem é essa. E aí, como eu falei, ele trabalha com qualquer signo e talvez por isso a semiótica seja uma abordagem que a museologia possa se utilizar também, porque a museologia nas suas N vertentes, né, pelo que eu tenho aprendido com os professores aqui do curso, ela trabalha com uma miríade de acervos muito ampla, quer sejam objetos físicos tridimensionais, quer seja a própria experiência das pessoas, né? Museus cujos acervos são as experiências e visões de mundo das pessoas. Então, talvez, não que a semiologia não possa fazer esse diálogo com a gente, mas a semiótica, por essa amplitude, né, de espectros e de compreensão de signos, ela possa ser, assim, pelo menos num primeiro momento, mais útil, entre aspas, né? Então, imagens, sons, palavras, gestos, posturas. A semiótica, ela não é um campo de conhecimento logocêntrico, e logocêntrico também compreendido de uma maneira muito restrita, logos como palavra, né? O que é restringir também o conceito de logos, mas enfim. Peirce não aplica os códigos verbais aos demais domínios da significação, e isso acaba libertando a semiótica de alguns conceitos muito utilizados pelo campo da filologia, pelo campo da linguística e, posteriormente, pelo campo da semiologia. O Peirce, então, a primeira relação que ele vai ter nesses estudos aí sobre semiótica diz respeito à questão de como esse mundo nos chega, né? Como a gente percebe o mundo. E aí o Peirce, ele vai trabalhar no sentido de estabelecer pelo menos 3 maneiras ou 3 etapas de percepção desse mundo, né? Que nas traduções para o português, as pessoas falam muito em primeiridade, secundidade e terceiridade. E isso é a tradução do inglês, né? Existem autores que não gostam muito dessa tradução, porque ela pode dar a entender que há uma sequência, né? Então, primeiro é de uma forma, depois é de outra e por fim é de uma terceira forma. Mas não é isso. O problema, e que vocês já perceberam quando a gente estuda, é que a gente tem que analisar as coisas. E para analisar, a gente particiona esses elementos que a gente tem que estudar para melhor compreender. Mas não é que as coisas sejam assim particionadas, né? As coisas acontecem simultaneamente, mas para fins de pesquisa, para fins de estudo, a gente acaba fazendo análise, que é justamente destrinchar as coisas. Então, nessa forma como o Peirce procurou destrinchar, dá a entender uma sequência, mas que não é sequência. Então, assim, o professor, por exemplo, Júlio Pinto, ele prefere falar de 3 jeitos. 3 jeitos de perceber o mundo. O jeito 1, o jeito 2, o jeito 3, que eu não sei se resolve, mas é só para a gente entender que isso não é uma sequência. E que, na verdade, essas coisas acontecem todas simultaneamente, mas só com uma finalidade de estudo. Então, esse jeito 1, ou essa primeiridade sobre a qual o Peirce fala, é a percepção mais básica do mundo. E, segundo ele, é uma percepção da qualidade do mundo. Qualidade em que sentido?
Qualidade no sentido da percepção de cores, de formas, de tamanhos. Mas não é perceber, por exemplo, que essa mesa é azul. É identificar a azulidade do azul, ou o verde do verde, ou a vermelhidão do vermelho. Quando a gente identifica que algo é vermelho, a gente já está numa outra etapa de percepção. Essa primeira etapa de percepção, ela é quase imperceptível para a gente, mas ela existe. O Peirce fala que ela acontece e ele chama essas qualidades de mônadas. As mônadas seriam essas características que, mesmo que a gente não saiba ou que a gente não identifique, elas são percebidas quando a gente está em contato com o mundo. Então, as grandezas, que fazem com que a gente perceba que as coisas são pequenas ou grandes. Enfim, tudo que é qualidade do mundo seria esse jeito de perceber, seria essa primeiridade, seria essa mônada. Mas volto a dizer, não é dizer que uma coisa, por exemplo, é bela ou não, mas é a ideia do belo, a ideia do grande, a ideia do vermelho. Quando a gente afirma que algo é belo ou algo é vermelho, a gente já está numa outra etapa ou num outro jeito de percepção, Então, esse jeito essa primeiridade, ela sempre ligada à qualidade, tá? Nesse livro da Lúcia Santaello, que é a semiótica, ela faz um quadrinho em que ela coloca lá a mônada ou a primeiridade como essa instância de qualidade do mundo, tá? O jeito 2, ou secundidade, aí como se quiser, é a nossa relação com esse mundo. Aí já abrange não só a nossa percepção do mundo, mas aquilo que a gente acha sobre esse mundo. Inclusive as dimensões quantitativas desse mundo, que se relacionam com esse jeito 3 ou terceiridade, que é essa compreensão do mundo, porque quando a gente se relaciona com o mundo, a gente pode ter esse jeito 2 de se relacionar com o mundo, e o jeito 3 seria essa avaliação que nós fazemos sobre a nossa relação com o mundo. Seria uma dimensão mais crítica da nossa relação com o mundo. Então, por exemplo, quando a gente aprende alguma coisa, quando a gente está na escola e aprende alguma coisa, a gente está ali no contato com aquele conhecimento. Mas quando a gente para refletir sobre a maneira por meio da qual a gente aprende, a gente está tendo uma dimensão crítica desse processo. Essa dimensão crítica desse processo, o Peirce chama de terceiridade, ou jeito 3 de apreensão do mundo. Então, o Peirce, ele vai tentar abarcar com esse esquema, todas, ou as maneiras mais clássicas de percepção desse mundo. E é muito interessante também porque o Peirce é conhecido por ser um pensador de 3, Tudo ele pensa numa tríade, numa trinca. O que, por exemplo, coloca na relação, por exemplo, com a semiologia de uma maneira diferente. Porque para o Peirce, inclusive essa percepção que a gente tem do mundo, ela também se faz numa perspectiva de 3, A gente tem o objeto, um emissor de percepção, vamos colocar assim, o receptor dessa percepção e entre essas duas coisas, um terceiro elemento que é a interpretação do mundo. A capacidade que os seres humanos têm de interpretar o mundo, ou seja, o interpretante.
Um outro aspecto dessa maneira tríade, né, do Peirce observar o mundo, e que para o caso, por exemplo, dos museus, nos é muito útil, ajuda a gente a pensar a relação da gente com os acervos, por exemplo, é que ele fala que a relação do homem, do sujeito, né, do interpretante com os objetos, também é sempre uma relação de três. Os objetos, eles podem ser ícones, eles podem ser índices ou podem ser símbolos. Então, quando a gente vai analisar um objeto, a gente pode pensar esses objetos numa relação de semelhança com o real, é o caso dos ícones. Então, um objeto, ele é ícone, ele é considerado um ícone do real, quando ele apresenta características que lhes tornam semelhantes ao real, tá? Então, uma relação de semelhança. Ou então, o objeto, ele é um índice do real, e essa relação indiciária é uma relação de contiguidade com o real, que também é uma relação de semelhança. É importante dizer isso. O Peirce não estabelece relações excludentes, essas coisas podem ser todas semelhantes. Vou dar um exemplo de relação indiciária e icônica, né? Por exemplo, as fotografias. Para que haja uma fotografia, é necessário que algum objeto tenha estado ali. Então, toda fotografia é uma relação contígua ao real. Você tem um objeto que teve que ter alguma relação de presença, nesse sentido, contiguidade, no mundo real. A pintura não. A pintura, por exemplo, eu posso imaginar uma cadeira qualquer e pintar essa cadeira qualquer. Ela não necessariamente existe na realidade. Mas as fotografias, e aí eu não vou falar sobre Photoshop, sobre nada disso, mas enfim, as fotografias normais, elas requerem uma presença física do objeto. Então, se houver uma fotografia da minha pessoa, é necessário que eu esteja aqui. Houve uma presença, houve uma relação contígua. Só que esse objeto, então, que seria um índice do real, porque tem uma contiguidade, também é icônico, porque apresenta uma semelhança comigo. Se alguém vir uma foto minha, pode identificar, não, essa é a Ana Lúcia. Então, assim, nesse caso, as fotografias, elas são indiciárias e icônicas ao mesmo tempo. Então, não são relações excludentes, né? São relações que se tornam presentes o tempo inteiro. Um outro exemplo de índice são as pegadas. Para que haja uma pegada, houve a necessidade de uma presença ali, de algo que marcou o chão, a parede, não importa. Então, é uma relação de contiguidade, contíguo ao real. Incêndios, fumaças, né, são índices. A fumaça é índice de incêndio, as nuvens são índice de chuva, né, essa dimensão de contiguidade com o real. E, por fim, a terceira relação aí dos objetos com os sujeitos são relações simbólicas. E aí, todo símbolo tem uma relação de convencionalidade com o real, de arbitrariedade com o real. E aí, voltando ao exemplo da fotografia, aquela clássica fotografia do Che Guevara, ela é ícone, porque é semelhante ao Che Guevara, ela é índice, porque o Che Guevara teve que estar ali diante do Korda, né, do fotógrafo Korda, para ser fotografado, e é um símbolo. Né? Então, é uma relação simbólica com o real. Então, assim, resumindo, a relação dos sujeitos com os objetos, para o Peirce também é uma relação triádica, né? Então, os objetos podem ser ícones, porque tem uma relação de semelhança com o real, índices, porque tem uma relação de contiguidade com o real, e símbolos, porque tem uma relação de convencionalidade ou arbitrariedade com esse mundo real. Então, a semiótica, ela vai explorar essas, vamos dizer assim, essas duas trincas, né? Essa trinca de como a gente percebe o mundo e essas relações de primeiridade, secundidade, terceiridade dessa percepção, e a nossa relação com os objetos, né? Que seriam as relações de ícone, índice e símbolo em relação aos objetos.
O outro pensador aí dessa nossa aula é o Ferdinand Saussure, né? Ele é considerado o pai da semiologia. Então a gente teve, né, no início da aula o Michel Breal, que é considerado o pai da semântica, o Peirce, né, o Charles Sanders Peirce, que é o pai da semiótica, e o Ferdinand Saussure, que é considerado o pai da semiologia. É muito interessante porque essas pessoas todas foram contemporâneas, né? Elas eram contemporâneas. No caso do Michel Breal e do Saussure, na Europa, e no caso do Peirce, nos Estados Unidos, né? Qual é a questão da semiologia? Qual a novidade que a semiologia trouxe? Bom, primeiro, sinalizar que, diferente do Charles Sanders Peirce, que tem uma obra enorme, vastíssima, traduzida, o Ferdinand Saussure não publicou nada em vida. A gente tem um livro que é muito conhecido, o Curso de Semiologia, que foi publicado a partir de anotações dos alunos do Saussure. Tá? E a publicação se deu após a morte do Saussure, né? O que o Saussure, na verdade, traz de problemática, né, para esse campo de conhecimento? Ele vai chamar a atenção de que a língua, né, a fala, ela se estrutura em uma dicotomia, né? E o Saussure é muito famoso pelas suas 4 dicotomias, né? A dicotomia mais significativa é a dicotomia entre a língua e a fala, ou, como os estudos da semiologia falam, né, é muito comum a gente escutar, entre langue e parole, né? Eles usam a palavra em francês, né? E para o Saussure, a langue, ela é um objeto de estudo muito interessante, porque ele sinaliza que a língua, essa langue, ela é uma estrutura de regras finitas, e a partir dessas regras finitas, você fala qualquer coisa infinitamente. Então, é uma regra que não aprisiona, é uma estrutura por meio da qual a gente pode dizer o mundo e falar o mundo, nas suas N versões de fala, poesia, música, enfim, né? É irrestrito o uso dessa estrutura. O pensamento do Saussure, ele vai ser muito importante, porque, na verdade, ele vai abrir espaço para pensadores, para intelectuais que vão se dedicar ao estudo dessas estruturas, e daí vai formar o braço, vamos dizer assim, estruturalista da linguística, né? Os campos de conhecimento que vão estar voltados para pensar essa estrutura da língua, esse conjunto de regras finitas por meio das quais a gente fala e representa o mundo. E um outro grupo aí de pensadores que vai se dedicar à parole, à fala, aos discursos, ao uso da língua. E aí a gente pode colocar um conjunto de pensadores como Roland Barthes, o Michel Foucault, e todos aqueles que vão pensar o uso da língua na sua dimensão política. Eles não vão estar interessados em pensar a estrutura da língua, mas sim o uso da língua, isso que o Saussure chamou de parole. Então, só para a gente entender a importância desses intelectuais, ao fazer isso, o Saussure abriu um campo novo de estudos. A estrutura da língua, de alguma maneira, já vinha sendo trabalhada, mas não na dimensão que ele trouxe, e esse outro campo, que hoje é muito forte, né, que funda, inclusive, novos campos de estudo, como os estudos decoloniais, por exemplo, né, que vão trabalhar com a parole. Então, o Saussure, ele vai ter essa marca, né? Por isso que ele é tão famoso, né? E aí a semiologia seria esse estudo dos signos linguísticos dentro do campo da linguística enquanto o verbo, né? Enquanto a linguagem verbal. Inclusive isso, quer dizer, para esse grupo que trabalha nessa dimensão da parole, né, dos usos da língua, eles vão de alguma maneira questionar
essa questão que todo linguista usa, né, que no início é o verbo, né, eles se apropriam dessa fala bíblica e vão dizer que não, né, que no início é o silêncio. E aí vão inserir o silêncio dentro da questão da linguagem. Então, assim, só para a gente ter uma pequena ideia de como essas coisas ganharam o mundo, né, a partir desses estudos do Saussure, como isso ganhou o mundo. Enfim, essas dicotomias, né, com as quais o Saussure trabalha são em número de 4, né? A primeira, mais talvez também tão conhecida quanto a langue e a parole, é o que o Saussure chamou de que toda língua se estrutura em 2 eixos. E isso vai ser uma novidade para o século XX, né? Ninguém tinha pensado a língua nesse sentido. Então a gente tem um eixo ali paradigmático, que a gente não pensa, né? Mas eu estou aqui falando e eu estou o tempo inteiro trabalhando no eixo paradigmático, eu estou escolhendo, eu estou selecionando o que dizer e como dizer, né? Então, esse eixo da seleção é o que Saussure observou na estrutura da língua, que é o eixo seletivo. E o eixo sintagmático é o eixo combinatório, que é como eu combino cada uma dessas palavras para que meu discurso seja inteligível. Quando a gente está na escola, a gente trabalha muito no eixo sintagmático, porque quando a gente aprende classe gramatical menos, mas função sintática é esse eixo sintagmático, né? Sujeitos, predicados, como a gente coloca isso em relação para que o nosso discurso seja inteligível. Então, por exemplo, a expressão ali, uma expressão corriqueira que a gente fala, prazer em ver, né? Prazer em te conhecer, prazer em te ver, né? Eu poderia ter outras formas de dizer a mesma coisa, né? Satisfação em observar, gosto em assistir, orgulho em visualizar, mas essas expressões não fazem sentido. O nosso uso cultural, em geral, prazer em te conhecer, prazer em te ver, né? Então, assim, isso tem muita relação, por exemplo, com as traduções, né? Quando a gente vai fazer tradução, é que a gente percebe como esse eixo paradigmático da língua, ele está inserido na cultura onde a gente está, né? E esse eixo, então, combinatório, que é um eixo mais controlado pela gramática, né, que é esse eixo que a gente aprende, né, não só na vida, mas especialmente na escola também, a inteligibilidade do discurso. A segunda dicotomia que eu já falei, né, é a língua e a fala, ou a langue e a parole, né? A língua, então, nessa dimensão mais gramatical, mais estrutural, é a competência, né, que a gente tem. Então a gente também vai para a escola para nos tornarmos mais competentes no uso dessa língua, e a fala, que é o nosso desempenho, né, como a gente fala essa estrutura da língua. A ideia aqui é que a partir de um conjunto finito de regras, como a gente falou, se produz um conjunto infinito de sentidos, né? A língua é uma construção coletiva, a fala uma propriedade individual. A língua é sistemática e a fala é assistemática. O Saussure, e aí novamente ele não tem que ser crucificado por isso, ele quis se debruçar sobre o estudo dessas estruturas, e outros intelectuais se debruçaram sobre a parole, sobre essa fala que pode ser assistemática, vamos dizer assim, né? A terceira dicotomia é a dicotomia do significante e do significado, e aí a gente pode fazer uma relação com o Peirce. Quando o Peirce fala sobre o signo, ele fala numa relação triádica desse signo, né? O objeto, nós e esse elemento interpretante que há entre nós e os objetos. O Saussure já fala numa dimensão binária do signo. O signo para o Saussure é a relação entre significante e significado. Então, o significante, né, como a materialidade do conceito, né, e o significado como o conteúdo desse conceito. Esse processo de significação, que o Peirce dá tanto valor, o Saussure já não dá essa dimensão, né, essa dimensão de importância que o Peirce dá quando ele fala sobre a questão do interpretante.
E por fim, isso também é super importante na semiologia, no campo da semiologia, é a quarta dicotomia, que é a dicotomia da sincronia e da diacronia. Sincronia e diacronia, para o Saussure, a gente pode trazer os conceitos que a gente tem, né? Sincrônico é algo que acontece neste momento, em sincronia, né? Sincrônico, ele está acontecendo agora. E diacronia é o que acontece ao longo do tempo. Então, assim, é muito comum, por exemplo, pelo menos era muito comum, né, na época que eu estudava história, quando a gente diferenciava a história da sociologia, a gente dizia que a história é o campo da diacronia, porque a gente estudava a trajetória do homem no tempo, e a sociologia a sociologia era uma ciência da sincronia, ou seja, estudava os homens em sociedade no tempo presente. Né? Então, só para a gente ter uma ideia do que é essa sincronia e do que é essa diacronia. Como é que a gente trabalha isso quando a gente fala na relação da linguística, da semiologia, da língua com o tempo? Eu posso fazer estudos diacrônicos da língua e os dicionários, nesse sentido, são muito importantes, porque a gente pode, por exemplo, observar como as palavras eram usadas ao longo do tempo por meio dos estudos, por meio dos dicionários, né, estudando o significado dessas palavras ao longo do tempo. Ou eu posso fazer o estudo sincrônico da língua, que é a língua neste momento. Então, por exemplo, hoje quando a gente pega um dicionário, a gente vê no dicionário a palavra deletar, né? O que é deletar? Está lá no dicionário, está lá dicionarizado, né? Vamos dizer assim. Nos dicionários da época que eu estudei, lá dos anos 70, 80, essa palavra não existe. Então, assim, nos nossos dicionários, óbvio, né? Nos dicionários da língua portuguesa. Então, o que isso diz da nossa sociedade? Né? O fato de uma palavra estar num dicionário ou não estar pode nos ajudar a compreender a sociedade. Então, o Saussure, ele chama a atenção de que a língua, ela não deve apenas ser estudada no momento em que a gente está ali desenvolvendo os estudos do uso da língua. Por ele estar preocupado com a língua na sua dimensão estrutural, né, nas estruturas da língua, ele vai se debruçar sobre essa dimensão da diacronia da linguagem, né, como a linguagem veio se estruturando ao longo dos séculos. Para puxar a brasa para minha sardinha, eu sempre dou esse exemplo, a palavra patrimônio é uma palavra muito conhecida, mas se a gente não faz uma abordagem diacrônica do patrimônio, a gente não entende, por exemplo, que a palavra matrimônio tem tudo a ver com patrimônio, mas que hoje, na sincronia da nossa língua portuguesa, a palavra matrimônio virou simplesmente sinônimo de casamento. Se você vai lá para o dicionário, procura a palavra matrimônio, você vai ver lá, casamento, não importa, né? Quando a gente vai para os dicionários mais antigos, e mais antigos mesmo, né, na dimensão diacrônica da língua, séculos 13, 12, 13, 14, a gente vai encontrar a palavra matrimônio associado aos bens que uma pessoa herdava da mãe, mostrando que as sociedades já tiveram uma dimensão matriarcal e que era possível que os descendentes herdassem bens das mães e não exclusivamente dos pais. É claro que a gente hoje sabe que as pessoas podem herdar bens das mães, mas a palavra que ficou foi a palavra patrimônio, que mostra um deslizamento semântico, né, na abordagem do Saussure, por exemplo, que denota a patriarcalização das sociedades ocidentais, por exemplo, né? Então, esse tipo de abordagem é a que o Saussure faz quando ele está trabalhando com essas dimensões de diacronia e sincronia. Então, assim, no caso da musologia, né, desses dois campos de conhecimento, a semiótica e a semiologia, num primeiro momento, a semiótica se apresenta como um campo mais, vamos dizer assim, mais relacionado, né? Porque trata dos objetos e tal. Entretanto,
se a gente observa as exposições que estão postas, né? E a própria questão da discursividade, nessa dimensão que a gente estava abordando há uns minutos atrás, né? De que nos museus, por exemplo, de comunidade, né? O acervo, a experiência das pessoas, é o discurso que as pessoas formulam, né, acerca da sua trajetória. A semiologia, ela pode ser um campo de conhecimento que pode ajudar a gente a compreender melhor as relações e como as pessoas constroem a sua relação com o mundo. Há uns anos atrás, uma aluna nossa aqui da museologia, a Ingrid Alves, ela fez um TCC que se baseou, que se estruturou no discurso de um determinado mediador, num determinado museu, acerca de uma das exposições de um dos museus aqui do GDF. E ela fez esse TCC todo sustentado na semiologia. Então, assim, esses dois campos, eles podem ajudar a gente a entender melhor e até a aprimorar os campos de conhecimento dentro da museologia. Só mais um exemplo que eu acho que ajuda bastante, principalmente porque a museologia também lida, né, com o campo da arte, por exemplo, né, essa obra de arte do Kooning, intitulada Escavação, ela já foi objeto de estudo de semiólogos, não de semióticos, mas de semiólogos, que estavam em busca da estrutura da obra de arte. Então, por exemplo, neste caso, o trabalho que foi feito foi perceber qual era a estrutura subjacente nesse quadro e, na comparação com outros quadros desse mesmo artista, tentar perceber, por exemplo, uma regularidade no trabalho com as estruturas, com os significantes, e daí pensar nos significados, porque a estrutura da língua está sempre relacionada ao significante da língua e não necessariamente com o significado dessa língua. Então é um exemplo, por exemplo, para gente, um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Mas enfim, é um exemplo para a gente observar que, apesar do Saussure trabalhar com a linguagem verbal, as pessoas estão trabalhando com semiologia fora do campo da linguagem verbal, por exemplo. Apesar da gente ter um corpo, né, de intelectuais, de pensadores, de muita envergadura, trabalhando nessa perspectiva da semiótica, da semiologia, da semântica, como a gente falou no início dessa nossa apresentação aqui, a gente não está aqui para reproduzir, né, o que as pessoas já escreveram. A gente está aqui para aprender, né? Eles têm uma grande contribuição a dar para a gente, mas como a gente vive num outro contexto, a gente tem que pegar essa leitura, e por isso a gente precisa ler muito, né? A gente tem que ler esses autores, porque só a partir da leitura deles a gente é capaz de refletir sobre a nossa realidade. Não adianta querer refletir sobre a realidade sem a gente ler todo esse pessoal que já trabalhou sobre essa temática, para que a gente possa fazer novas relações. Então, por exemplo, as exposições, quer sejam as nossas ou outras exposições, quando os alunos da museologia estiverem no mundo do trabalho, é muito importante que a gente tenha uma sólida leitura, uma sólida formação intelectual, né, por meio desses estudos, porque a partir dali a gente pode experimentar, né, a gente pode trazer novas visões. Eu observo, por exemplo, assim, mas aí é uma observação muito doméstica, vamos dizer assim, que no início das exposições curriculares, aqui no curso de museologia, eu via uma certa preocupação dos alunos em, por exemplo, trazer objetos para as exposições. De um tempo para cá, as exposições meio que se libertaram dos objetos físicos e estão trabalhando com outro tipo de objeto. E aí eu coloco objeto entre aspas, porque a gente também tem que pensar no significado da palavra objeto, né?
Objeto é uma palavra que, eu não sou uma persiana, mas é uma tríade também, né? É o sujeito, o objeto e o projeto. Essas três palavras, elas têm uma mesma raiz etimológica, que é o iectum. Que em latim significa jogar, se externalizar. Então, o subjectum é a nossa subjetividade exteriorizada. O objectum é tudo aquilo que está fora do sujeito, que está fora do subjectum, que é externo a nós. E o proectum, os projetos, é tudo aquilo que não existe, mas que a gente projeta, né? São as nossas representações e é por isso que a gente transforma o mundo, né? Mas todas elas numa relação com essa subjetividade que somos nós. Então, o objeto, ele não necessariamente é material, como a gente já cansou de falar sobre isso. Objectum é tudo aquilo que não é o sujeito. Então, os alunos da museologia, as exposições da museologia de um tempo para cá, têm se relacionado de uma outra maneira com esse acervo, né, que deve ser ou que precisa ser exposto numa exposição. E aí eu também brinco muito com esses significados, né? Exposição, quer dizer, posicionar de uma maneira diferente, né? Como essa relação desses objetos podem estar posicionados. Então, assim, a semiótica, a semiologia, a semântica, podem não, são campos de conhecimento muito importantes, que os alunos da museologia têm que conhecer, têm que se debruçar, para que a gente possa pensar nas exposições, né, nesse trabalho de elaboração e de construção de exposições, para que a gente possa externalizar para outras pessoas a maneira como esses grupos de alunos estão representando e pensando o seu mundo e o mundo dos outros. Isso que eu acho super bonito, né, nesses campos de conhecimento, que é sempre uma relação da sua representação de mundo com a representação de mundo dos outros. E pensar que o diálogo é uma ferramenta importantíssima nessa relação com o mundo. E a gente só se põe em diálogo quando a gente está disposto a ouvir o outro e a ouvir a representação do mundo do outro. E as exposições são uma oportunidade maravilhosa para pensar essas relações.